Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a essa videoaula. Eu sou a Maria Fernanda e hoje eu e a Bárbara vamos falar um pouquinho sobre as características gerais dos seres vivos. Bom, para introduzir esse tema, nós precisamos antes falar o que é um ser vivo, certo? Vamos pegar essa rocha. A rocha é um ser vivo? Não. Por quê? Pense um pouquinho. Talvez alguns tenham pensado num argumento bem simples. A rocha não se mexe. E isso é verdade. Eu, pelo menos, nunca vi uma rocha andando sozinha, com perninhas. Aí você pode até ter visto um terremoto acontecendo, rochas se mexendo, mas não, elas não têm perninhas. Disso, nós podemos concluir que uma das características gerais dos seres vivos é o movimento, certo? Então, todos os seres vivos têm essa característica do movimento. E, além disso, também a resposta ao estímulo. Bom, vamos pegar um carro como exemplo. Se você tem um carro, como ele se move? Ele precisa de algo para conseguir fazer esse movimento. Ele precisa de um motor. E nós, seres vivos, também precisamos de um motor. Qual seria esse motor? Pense um pouquinho. A célula. Sim, o motor dos seres vivos são as células, né? Elas que fornecem essa energia. Mas essas células, pense, elas são iguais para todos os seres vivos? Não. Bom, todas as células têm certas organelas citoplasmáticas. Tem alguns componentes diferentes dentro dela. E a organização desses componentes pode ser diferente, certo? Então, os seres vivos têm uma certa organização celular. As células que organizam bem seu material genético, que tem até uma capinha especial chamada carioteca, são as células eucariontes. E as células que não têm essa organização, essa capinha especial, são as células procariontes. E quais são os exemplos de seres vivos com células eucariontes? São as plantas, os animais, os fungos, os protozoários e as células procariontes, as bactérias, cianobactérias. Então, esses são alguns exemplos que a gente pode listar. Aqui eu coloco para vocês algumas imagens de células vistas no microscópio, para que vocês também tenham essa experiência de laboratório. Sei que muitos alunos acabam vendo em materiais didáticos algumas ilustrações, né? Não são imagens reais das células. Então, aqui, células das plantas, dos fungos, dos animais, dos protozoários, das bactérias, para que vocês tenham uma ideia. É muito bonito, né? E também, aqui, diferenciando a célula eucarionte da procarionte, ok? Bom, já que a gente está falando de célula, vamos levantar uma polêmica aqui. Você já ouviu falar daquela polêmica, daquela discussão entre os cientistas sobre o vírus, se ele é um ser vivo ou não? Bom, você já parou para pensar sobre isso? A questão é o seguinte: o vírus, ele é acelular, não tem células. Vocês lembram que o ser vivo precisa ter célula, né, para ser vivo, né? A gente acabou de falar isso na aula. Mas o vírus não tem célula. Porém, ele tem uma capacidade incrível de evoluir e também ele tem material genético. Por isso que essa questão é tão nebulosa aí entre os cientistas. Então, quis trazer essa curiosidade também para vocês pensarem um pouquinho. Bom, pessoal, então a gente está falando agora que a célula ela é considerada um motor para o ser vivo. Falando ainda sobre a célula, do que as células precisam para continuar funcionando, para continuar o seu funcionamento? Nutrientes, né? Então a gente vai ver que os seres vivos eles compartilham uma composição química básica, que é o famoso CHOMPS. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. E esses são os principais.
Mas de onde que vocês acham que vêm esses compostos químicos, esses nutrientes? Da alimentação. A rocha que a gente falou lá atrás, ela não come, né? Então a gente pode concluir que todos os seres vivos, eles vão se alimentar. Muito bem. Então, se a gente concluir que todos os seres vivos se alimentam, vamos dar uma olhadinha na nossa lista de seres vivos. Aqui a gente tem aves, bactérias, protozoários, fungos, plantas. Você acha que todos esses seres vivos eles se alimentam da mesma forma? Não, né? Se a gente pensar na planta, por exemplo, a planta ela não vai ter uma perna e vai atrás do seu próprio alimento. Não tem como ela fazer isso. Como que ela se alimenta, então? A planta ela vai produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese. A gente chama esse processo, a gente chama esses seres vivos de autótrofos que fazem esse processo, tá? Os animais, por exemplo, eles vão buscar o alimento, eles não vão ter essa capacidade de produzir o seu próprio alimento. Então, os seres que vão produzir são chamados de autótrofos, como são as plantas, e os seres que vão buscar esse alimento são chamados de heterótrofos, tá? Bom, então aqui a gente tem um resumido que a gente viu até aqui. Características dos seres vivos, células, são divididas em eucariontes e procariontes, como a gente acabou de ver, e a alimentação, que são os indivíduos autótrofos e heterótrofos, tá? Os autótrofos produzem seu próprio alimento, heterótrofos buscam o seu alimento. Bom, então, se a gente está falando que todos os seres vivos se alimentam, o que a gente espera que aconteça com eles, né? Vamos pensar num bebê recém-nascido aqui. Ele passa meses mamando para poder o quê? O que acontece conforme o bebê vai mamando? Ele vai crescer, não vai, gente? Então, a gente pode concluir mais uma coisa dos seres vivos, o crescimento. O crescimento ele vai ser uma característica dos seres vivos, tá? Então, já que a gente falou sobre crescimento, vamos adicionar isso daqui no nosso resuminho. Então, características dos seres vivos, células, alimentação e agora crescimento. Já que a gente ainda está falando de bebê, de uma coisa eu tenho certeza, você já foi um bebê. E como você apareceu na barriga da sua mãe, você já pensou sobre isso? Você já deve ter percebido que foi por causa dos teus pais, né? Que seus pais têm a ver com isso. A gente chama esse processo de reprodução. Todos os seres vivos eles vão se reproduzir para conseguir se perpetuar. E eles vão passando as suas características para as próximas gerações. É claro que uma planta ela não tem a mesma reprodução do ser humano, né? Embora os dois sejam seres vivos. Existem, então, dois tipos principais de reprodução. Vocês lembram? A reprodução assexuada e a reprodução sexuada. À esquerda, ali, a gente tem o exemplo da planária, como representante da reprodução assexuada, também se reproduz de forma sexuada. Mas aqui a gente vê que ela pode se reproduzir por bipartição ou fragmentação. Então, se ela for fragmentada, vamos supor, sem querer, e ela for fragmentada em vários pedaços, esses pedaços eles podem crescer até atingir a estatura de um indivíduo e dar origem a dois indivíduos com clones, né, que a gente chama um do outro. Já à direita, a gente tem um exemplo de reprodução sexuada, onde há troca de material genético e, portanto, variabilidade genética, né? Que é o caso do ser humano. Por fim, então, a gente vai ter no nosso esqueminha células, eucariontes e procariontes, alimentação, autótrofos e heterótrofos, o crescimento que a gente falou agora e a reprodução, que vai se dividir em reprodução assexuada, que vai envolver somente um animal, ele não vai precisar de um par, e a sexuada, em que ele vai envolver a troca de material genético com um outro indivíduo, tá bom? Bom, então, para a gente terminar, alguém já ouviu falar sobre as bactérias super resistentes? Se vocês nunca ouviram falar, as bactérias super resistentes são aquelas bactérias que elas não são combatidas com os antibióticos, tá? Como que isso é possível? As bactérias mais vulneráveis, elas vão ser eliminadas pelo antibiótico e as outras que são mais resistentes, que já são assim na colônia de bactérias, elas vão permanecer, elas conseguem sobreviver. E elas vão ser selecionadas pelo antibiótico, né? Que é o exemplo de quando você deve lembrar que isso tem a ver com a evolução e adaptação. Isso tem a ver com aquela história de você pular os dias do antibiótico. Então, você vai ao médico, ele te passa uma receita e você pula aquela receita, você não segue à risca aquilo que o teu médico passa. Isso tudo vai ter a ver com evolução e adaptação.
essa é mais uma característica dos seres vivos, tá? A evolução e a adaptação. Esse tema ele é bem complexo, então a gente teria que deixar uma aula para falar só deles, tá? E porque ele teria que ser muito mais aprofundado. Então, para finalizar a aula, agora a gente vai recapitular tudo que a gente viu até agora. Lá no começo com a Maria Fernanda, a gente viu que uma das características dos seres vivos são as células, que são comparadas com motores. As células podem ser eucariontes ou procariontes. A gente viu também que os seres vivos eles vão se alimentar e eles podem ser divididos em autótrofos e heterótrofos. Os autótrofos produzindo seu próprio alimento e os heterótrofos buscando esse alimento fora, né? A gente viu também sobre o crescimento, que é uma consequência da alimentação, crescimento e desenvolvimento do organismo. A reprodução, que pode ser dividida em assexuada, que não envolve um segundo indivíduo, é uma reprodução que não precisa de um par, não envolve troca de gametas entre dois indivíduos, e a sexuada, que envolve troca de material genético e também ajuda a aumentar a variabilidade genética, que é o caso dos seres humanos, que se reproduzem de forma sexuada. E no caso da sexuada, a gente lembra do exemplo da planária. E por último, a evolução, que a gente trouxe como exemplo a bactéria, que quando você não segue a receita do teu médico, pulando os dias ali que você deveria tomar o antibiótico da maneira correta, de 8 em 8 horas e 12 em 12 horas, isso pode acabar selecionando a bactéria que vai se adaptar e as mais fortes vão ser selecionadas no meio ambiente, vão se reproduzir e vão permanecer, vão evoluir, tá bom? Então essa foi a aula de hoje, pessoal. Muito obrigada e até a próxima.